Após 8 anos de governo socialista, as eleições legislativas deste domingo em Portugal marcaram uma virada na política nacional com o crescimento da centro-direita e extrema-direita. A oposição de centro-direita de Portugal venceu as eleições legislativas deste domingo. De acordo com resultados oficiais quase completos, o país deve viver uma guinada à direita após 8 anos de governo socialista. A Aliança Democrática de Centro-Direita foi o partido mais votado, com 29,52%. Segundo os números divulgados pelo Ministério do Interior, a legenda liderada por Luís Montenegro terá 79 deputados dos 230 assentos no Legislativo. Sabemos que vai exigir grande sentido de responsabilidade a todos. Sabemos que vai exigir da nossa parte e da minha, em especial, grande capacidade de diálogo e tolerância democrática. Mas, em respeito pela vontade livre do povo português, nós temos de dar ao país novas políticas e cumprir o programa, a base do programa que foi hoje sufragado. O partido Chega de extrema-direita mais do que dobrou os seus votos, conquistando 18% da preferência dos eleitores, frente aos 7,2% das eleições de janeiro de 2022. O Partido Socialista, que havia conquistado uma maioria absoluta 2 anos atrás, ficou em segundo lugar com 28,66% dos votos e 77 assentos. Apesar da vitória, os resultados não permitem que a Aliança Democrática forme uma maioria absoluta de pelo menos 116 legisladores, nem mesmo em aliança com o pequeno Partido Liberal, que conquistou 8 assentos. Durante a campanha, Montenegro descartou formar governo com o apoio da extrema-direita e reforçou a oposição após os resultados. E a Espanha lembrou, nesta segunda-feira, das vítimas dos atentados de Madrid de março de 2004. Mais de 190 pessoas morreram e milhares ficaram feridas. A Espanha e a União Europeia prestam homenagens nesta segunda-feira a 192 vítimas de 17 nacionalidades assassinadas há 20 anos em um atentado a bombas em Madrid, que deixou quase 2.000 feridos e foi o primeiro de uma série de grandes ataques na Europa. A cerimônia oficial foi presidida pelos reis da Espanha na Galeria de Coleções Reais, um museu ao lado do Palácio Real, no centro da capital espanhola. Naquela fatídica manhã, quando passava das 7h30 e com a vida de um novo dia já em curso, soubemos da terrível notícia das explosões na rede do subúrbio de Madrid. Em segundos ou minutos, tivemos a clara natureza intencional e assassina daquele horror que nos causou um nó no estômago. Um nó e uma intranquilidade que demorariam muito tempo para desaparecer, mas que nunca foram embora. A data dos atentados suscitou a criação do Dia Europeu das Vítimas do Terrorismo. No local onde as bombas explodiram há 20 anos, familiares das vítimas e cidadãos anônimos depositaram flores, velas e fotos das vítimas. Em 11 de março de 2004, 10 bombas com temporizadores colocadas em 4 trens com destino à estação de Atocha explodiram em um intervalo de alguns minutos. Assim que ocorreu o atentado, o governo acusou o grupo separatista basco ETA de estar por trás do massacre, mesmo depois de indícios apontarem para o extremismo islâmico. 2 dias depois, uma fita de vídeo na qual a Al-Qaeda reivindicava os ataques em resposta à participação da Espanha na guerra no Iraque apareceu. Os bombardeios em Gaza continuam nesta segunda-feira, primeiro dia do Ramadã, um mês sagrado do Islã. A ONU voltou a fazer um apelo para um cessar-fogo. A guerra em Gaza entre Israel e o Hamas não dá sinais de diminuir nesta segunda-feira. Início do Ramadã, mês sagrado dos muçulmanos, em plena mobilização internacional para enviar ajuda humanitária a uma população à beira da fome.
Israel voltou a bombardear vários pontos do território palestino, em particular a cidade de Gaza, no norte, além de Khan Yunis e Rafah, no sul. Para tentar aliviar a crise humanitária em Gaza, um primeiro navio fretado pela ONG espanhola Open Arms é carregado com 200 toneladas e está pronto para zarpar para a região em um corredor marítimo, anunciado pela União Europeia. Apesar disso, a ONU afirma que o envio por ajuda marítima e aérea não substitui a ajuda por via terrestre, que é controlada por Israel e chega a conta-gotas no território. Meu mais forte apelo hoje é para honrar o espírito do Ramadã ao silenciar as armas e remover todos os obstáculos para garantir a entrega rápida de uma ajuda que vai salvar vidas em uma necessária escala massiva. Depois de uma nova rodada de discussões no Egito no início de março, os países mediadores não conseguiram chegar a um acordo para que o cessar-fogo começasse antes do Ramadã. O Hamas exige uma trégua definitiva e a retirada das tropas israelenses antes de qualquer acordo sobre a libertação dos reféns detidos em Gaza. Tibetanos exilados na Índia se manifestaram neste domingo, quando seu levante fracassado completou 65 anos. O atual governo do Tibete diz que não busca mais a independência da China, mas sim uma maior autonomia. Os tibetanos que vivem na Índia tremularam neste domingo a bandeira de sua pátria durante manifestações convocadas para comemorar o 65º aniversário do levante de seu povo reprimido pela China, que levou ao exílio de Dalai Lama e de milhares de compatriotas tibetanos. Centenas deles reuniram-se em Dharamsala, uma cidade no norte da Índia que se tornou local de residência do Dalai Lama após a fuga dele, dias depois do levante sufocado pelas tropas chinesas em 10 de março de 1959. Estamos protestando pelas 160 pessoas que se autoimolaram por nós. Desde então, já se passaram 6 décadas desde que a China ocupou a nossa terra. Por isso, estamos protestando contra todas essas brutalidades dentro do Tibete. Em 10 de março de 1959, milhares de tibetanos protestaram na capital tibetana Lhasa, nos arredores do Palácio de Verão do Dalai Lama. Os chineses reprimiram brutalmente os manifestantes. O recente relatório que os tibetanos foram submetidos à realocação forçada no leste do Tibete, Kanderj, não é bom. O líder espiritual dos tibetanos, de 88 anos, se retirou da política em 2011 e deu passagem a um novo líder eleito democraticamente pela diáspora tibetana. Pempa Tsering, o chefe do governo, declarou neste domingo que não busca a independência total do Tibete, mas sim uma maior autonomia e uma resolução do conflito sino-tibetano mediante o diálogo. Durante séculos, o Tibete alternou períodos de independência e de controle da China, que considera esse planalto ao norte do Himalaia como parte integral de seu país. O governo argentino anunciou no domingo o envio de forças federais à cidade de Rosário para enfrentar o tráfico de drogas após 4 assassinatos de civis nos últimos dias. As autoridades afirmam que os crimes foram cometidos por narcoterroristas. O governo argentino vai enviar forças federais para combater o tráfico de drogas na cidade de Rosário. O gabinete do presidente Javier Milei informou que vários órgãos, como a Polícia Federal, a Prefeitura Naval, a Polícia de Segurança Aeroportuária e o Serviço Penitenciário vão auxiliar a Polícia da província de Santa Fé, a pedido do governador Maximiliano Pularo. O anúncio ocorre após uma série de atos de violência na terceira maior cidade da Argentina, com 1.300.000 habitantes, e aqui apresenta o maior índice de homicídios do país. 2 taxistas, um motorista de ônibus e um funcionário de um posto de gasolina foram assassinados esta semana. Segundo o governo de Santa Fé, os ataques são uma resposta ao endurecimento das condições de detenção de presos de alto perfil nas prisões da província. O governador de Santa Fé pretende terminar a construção de uma prisão de segurança máxima e divulgou imagens de presos tratados em um estilo que políticos e acadêmicos acusam ser uma cópia daquele utilizado pelo presidente de El Salvador. No caso do funcionário assassinado no posto de gasolina, os autores deixaram uma nota na qual esclarecem que esta não é uma guerra por território, mas sim contra o governador
e o ministro provincial da Segurança. Também exigiram os direitos dos prisioneiros sob a ameaça de matar mais inocentes. O Fundo das Nações Unidas relatou um aumento no número de mulheres submetidas à mutilação genital, em comparação com os dados de 2016. De acordo com o relatório, o avanço é em grande parte impulsionado pelo crescimento populacional em certos países. Mais de 230 milhões de meninas e mulheres em todo o mundo são sobreviventes da mutilação genital. O número divulgado em um relatório do Unicef por ocasião do Dia Internacional da Mulher é 15% maior do que a última estimativa feita em 2016. Sim, é uma má notícia. É um número enorme, maior do que nunca. Mas, ao mesmo tempo, a publicação também mostra que houve avanços. Em alguns países, por exemplo, a prática é menos comum hoje do que há 30 anos. A África abriga o maior número de sobreviventes da mutilação genital, com mais de 144 milhões de vítimas. Logo depois está a Ásia, com 80 milhões, e o Médio Oriente, com 6 milhões. O estudo foi realizado em 31 países onde esta prática é comum. Na Somália, 99% das mulheres entre os 15 e os 49 anos foram submetidas à mutilação genital feminina, assim como 95% na Guiné, 90% no Djibouti e 89% no Mali. O aumento global é em grande parte impulsionado pelo crescimento populacional em certos países. Mas o relatório destaca o progresso na redução em outros lugares, como Serra Leoa, Etiópia, Burkina Faso e Quênia. Muitas vezes a mutilação genital feminina pode levar à morte. Tem consequências enormes. Então é importante que a gente se certifique de que as mulheres entendam e tenham opções para avaliar. Elas têm que estar cientes dos riscos, mas também têm que ser capazes de dizer não. A mutilação genital feminina pode incluir a remoção total ou parcial do clitóris, bem como dos pequenos lábios e também a sutura da abertura vaginal para estreitá-la. Fonte de sangramento fatal e infecções também pode ter consequências a longo prazo, como problemas de fertilidade, complicações no parto, bebês que nascem mortos ou dor nas relações sexuais. Em alguns países, as mães acabam cedendo à mutilação de suas filhas por causa das consequências de resistir à prática, como não serem consideradas para casamento. E em instantes, Oscar 2024. Sem surpresas, Oppenheimer, de Christopher Nolan, é o grande vencedor da maior premiação do cinema mundial. E nos campeonatos regionais de futebol, São Paulo garante vaga nos acréscimos e Vasco sofre para empatar com Nova Iguaçu. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Até já.